tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista e que o melhor modo de apreciar um chicote é ter-lhe o cabo na mão. Hoje a gente vai falar um pouco de Quincas Borba, do Machado de Assis. Esse livro aqui, ele é um romance, mas não pense que é romance igual a gente vê nos filmes, que tem um casalzinho, um amor. Não é isso. Romance é quando tem uma história, é praticamente uma história. Você sabe o local onde isso está acontecendo, o tempo, tem um enredo, tem os personagens. Um romance realista, narrado na terceira pessoa, e o narrador, ele é onisciente. Como assim? Terceira pessoa é que o narrador, ele não faz parte da narrativa, né? Ele não está no livro, ele conta uma história pra gente. E onisciente porque ele sabe de tudo da história. E nesse caso, o narrador, ele é intruso. Ele vai no meio da história, dar a sua opinião, ele vai conversar com o leitor. Então ele tá contando uma coisa, ele fala, não, já a gente volta nisso daqui, vamos falar de outra. Então ele vai fazendo isso durante o livro. É muito legal destacar que é um livro da escola literária do realismo. Porque, por exemplo, se a gente for pensar no romantismo, as coisas são muito idealizadas, né? As mulheres são lindas, é tudo perfeito. Já no realismo não, as coisas são apresentadas da maneira que elas são. Então esse livro é praticamente, ele tá mostrando pra gente como era a sociedade, os interesses, as relações naquela época, que obviamente continuam com os mesmos interesses até hoje. Então vamos lá, o livro começa no meio, né? Tem até um termo mais técnico para falar quando o livro ele já começa na metade da história, ele começa em média res. O livro ele começa no meio, começa com Rubião lá em Botafogo, em sua mansão. Dá para perceber logo no começo do livro que se trata de uma casa grande, de um lugar, de uma pessoa que tem dinheiro. Então ele tá lá, né, na sua mansão e tá refletindo, olhando para o mar, refletindo nas coisas que aconteceram com ele nos últimos meses. E logo no começo, nos primeiros capítulos, o narrador ele já convida o leitor e fala assim: leitor, vamos deixar o Rubião ali pensando na sua vida e vamos voltar uns mesinhos atrás para vocês compreenderem o porquê que o Rubião ele está nessa mansão e está aí pensando nos meses anteriores. Voltando lá para Barbacena, em Minas Gerais, isso aí que o Rubião estava pensando na vida, olhando para a praia, foi no Rio de Janeiro. Então voltando lá para Barbacena há um ano atrás, vamos contextualizar tudo o que aconteceu até esse período. Rubião, ele cuidava de um homem, um filósofo chamado Quincas Borba. Ele era o enfermeiro de um homem que chamava Quincas Borba. Antes de Rubião ser enfermeiro, ele era professor. Mas ele cuidava do Quincas Borba porque esse tal de Quincas Borba, o filósofo, ele se apaixonou pela irmã de Rubião. Ela acabou morrendo por um problema no pulmão e eles viraram amigos. E o Rubião, vendo que o cara tinha um pouco de dinheiro, queria se aproximar de Quincas Borba. Então eles viraram amigos, o cara ficou enfermo, ele ficou doente, começou a ficar maluco, e só sobrou o Rubião, que era o único amigo dele, para cuidar do Quincas. O Quincas, ele acaba morrendo e acaba deixando todo o seu dinheiro para Rubião, o herdeiro universal. Antes de falar disso, da herança, né, do herdeiro universal, vamos falar um pouco sobre o Quincas Borba. Quincas Borba, ele se autodenominou filósofo e ele é o criador de uma filosofia muito importante, principalmente se você quiser fazer o vestibular da FUVEST ou qualquer outro vestibular que caia Quincas Borba. A filosofia do humanitismo, humanitas. Essa filosofia é muito interessante e eu vou até deixar que o narrador explique ela para vocês, com uma alegoria do campo de batatas. Talvez você já deve ter escutado falar. Vamos ler aqui para ficar mais fácil de você compreender. Vamos lá, aqui é o Quincas Borba, filósofo, falando com o Rubião. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas chegam apenas para alimentar uma das tribos, que assim adquirem forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegarão a nutrir-se suficientemente e morrerão de inanição, morrerão de fome. A paz, nesse caso, é a destruição, e a guerra é a conservação. Uma das tribos examina a outra e extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor,
as batatas. Essa é a alegoria das batatas e é muito importante que você entenda o humanitismo, que é a filosofia do Quincas Borba. Vamos lá, o que acontece? Tem um campo lá de batatas e tem batata suficiente só para uma tribo, só que tem duas tribos ali. Se as duas tribos dividirem as batatas, elas não vão conseguir continuar caminhando e transpor uma montanha para ter comida em abundância. Então, nesse caso, a paz entre as tribos é a destruição, porque elas não vão conseguir se alimentar e vão morrer de fome. E a guerra, nesse caso, é a conservação, porque se eles guerrearem, a tribo que vencer vai comer as batatas, vai transpor a montanha e vai ter comida em abundância. Então o que acontece? O que a gente tem que entender? Isso daqui é uma sátira com uma teoria de uma pessoa que talvez você conheça, que é o escritor desse livro aqui, A Origem das Espécies, né? Charles Darwin. É uma sátira com o darwinismo, que é aquele negócio de que o mais forte, o mais apto, ele consegue ali sobreviver, né? A sobrevivência do mais apto que vai conseguir sobreviver, né, e daí dar aos seus descendentes e tal. Então isso é uma sátira a isso, que as pessoas vão ter que se matar, né? Por que essa teoria da seleção natural funciona com os animais e não funciona com nós humanos? Isso se encaixa na sociedade, isso encaixa ali. As tribos vão ter que sim se matar para haver uma conservação. Então a morte de uma das tribos não é uma coisa triste, é uma coisa que é necessária para que outra tribo ela consiga sobreviver. Se uma não vencer, todas as outras perdem. E no livro todo fica bem explícito isso, o humanitismo, de que para alguém ganhar, outra pessoa precisa perder. E tem até um negócio aqui em uma página que é bem parecido com isso, aqui dá para encaixar nisso do humanitismo. No livro todo vão acontecer várias coisas que se encaixam com a teoria, com a filosofia humanitas. Então só deixa eu ler aqui para vocês. Enquanto uma chora, a outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo, cansativo. Uma boa distribuição de lágrimas e poucas, soluço e sarabandas acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e faz-se assim o equilíbrio da vida. Então, para ter uma pessoa rindo, precisa ter outra chorando. E vocês, quando acabarem de ver esse vídeo, vocês vão entender que realmente isso se fez presente na história, né? Então vamos lá, humanitismo, vamos só pra gente fechar aqui, humanitismo é uma sátira ao darwinismo e é isso de o mais forte ele ganha, o mais forte ele vai se impor ao mais fraco. Agora continuemos a história. Quincas Borba acabou morrendo, né? Foi lá pro Rio de Janeiro, foi pra casa de Brás Cubas, que aparece nesse livro, que é quem avisa Rubião que Quincas Borba morreu. Ele avisa lá Rubião, Rubião descobre que Quincas morreu e descobre que é herdeiro universal com uma única condição: que ele fique com o cachorro de Quincas Borba. Quincas Borba tinha um cachorro que também se chamava Quincas Borba. Quincas Borba, filósofo, deu o nome pro seu cachorro de Quincas Borba, porque ele falou que quando ele morresse, o cachorro seria a continuação dele na Terra, né? A continuação do nome dele na Terra. E isso vai ficar bastante na cabeça do Rubião, porque no livro inteiro ele vai ficar se questionando se a alma do Quincas Borba, filósofo, não entrou no cachorro, porque o cachorro ele tem umas atitudes que parecem ser humanescas, parece ser de um humano, não de um cachorro. Então no livro todo ele vai se perguntando: será que a alma do filósofo entrou aí? E às vezes eu trato esse cachorro meio mal, será que a alma dele entrou aí? O Leão agora é um rico, é um novo rico, e ele não quer mais ficar em Barbacena, em Minas Gerais, que é uma cidade interior. Ele quer ir pra corte. Então ele decidiu ir pro Rio de Janeiro, que nessa época, né, segundo o reinado, era a capital do Brasil, era a corte, era onde as pessoas tops estavam. No caminho do Rio de Janeiro, ele conheceu o casal Palha, que era Sofia e Cristiano Palha. Sofia Palha e Cristiano Palha. Conheceu os dois no trem e, como o Rubião é meio bobo, tá meio ingênuo, ele acaba contando que ele é rico, que ele herdou uma herança muito grande. Ele não tinha ainda certeza de quanto era, mas herdou uma herança. E os dois já com uma visãozinha assim, pô, cara novo rico, não sabe o que fazer, já falam: ó, se você precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, um advogado, qualquer coisinha, se você precisar, vem falar com a gente, que a gente tá aqui pra te receber no Rio de Janeiro. E o Cristiano, o marido de Sofia, né,
ele já fala pro Rubião, ó, mas cuidado, não sai contando pra todo mundo que você é um novo rico, né? Pode ter pessoas mal intencionadas. Aí no começo do livro você já acha que Cristiano Palha é uma pessoa bem intencionada, né? Então agora que ele conheceu os dois, né? Ele veio pro Rio de Janeiro e uma coisa que lhe encantou muito é que Sofia era muito bonita. Ele se encantou com a beleza de Sofia. Mas tudo bem, vai se passando o tempo, ele fica no Rio de Janeiro, ele vai conhecendo pessoas e fica bastante amigo do casal Palha. E a Sofia envia para ele uma cesta com morangos. Ele que estava pensando nos últimos tempos na Sofia, porque achou ela muito bonita, ela envia uma cesta para ele de morangos com belitinho, para ele ir visitar ela, para ir visitar o Palha, né? E na casa deles. E ele fica pensando nela. Aí acontece várias coisas, tá? Vou falar bastante coisa aqui, mas acontece que um dia tem uma festa lá em Santa Teresa, e o que acontece? Rubião se declara para Sofia Palha. Ele conta o seu sentimento, fala tudo que ele vem sentindo nos últimos tempos. E Sofia ficou meio... Caraca, o que esse cara tá falando pra mim? Acabei de conhecer ele. E ela ficou com medo, né, também, porque ele tava fazendo toda uma declaração no meio de uma festa e podia ter gente escutando, podia ter gente olhando. E ela ficou com medo, né, porque nesse livro e nessa época, até hoje também, muitas pessoas se preocupam demais com a aparência e o livro fala bastante sobre isso. Mas tudo bem, ela ficou meio assim, não sabia, ficou desconjuntada, não sabia o que dizer, até que chegou, eu não me recordo, mas eu acho que é o Major Siqueira, eu acho que é isso, que chegou lá e meio que quebrou esse clima e depois eles saíram e tal. E Sofia, impressionantemente, a gente nessa hora não sabia se ela gostou do que ele disse ou não, porque ela não teve nenhuma reação muito expressiva, ela ficou só em choque, né? Mas depois ela conta pro marido o que Rubião fez. E ela espera que o marido corte as relações com o Rubião, né? Porque, pô, ela é casada e Rubião vem falar isso pra ela. Só que o Palha, ele começa a querer falar que a culpa é dela. Não, porque você que levou ele pra aquele canto, porque ela que tinha chamado ele pra olhar a lua. Você que levou ele pra lá, não sei o que. A culpa é sua, sabe? Sempre querendo tirar a culpa do Rubião. E daí ela fala, não, você vai cortar as relações com ele. Aí ele fala assim, sabe o que que é? É que eu devo muito dinheiro pra ele, a gente virou sócio, eu devo muito dinheiro pra ele, eu não posso cortar as relações com ele. Aí Sofia já se sente meio assim, né? Para ele realmente não queria fazer isso, nem cortar as relações, né? Porque ele tá visando o dinheiro do Rubião, mas também não queria deixar a mulher assim, com quem ele pensa que é pra dar em cima da minha mulher, mas ele fica tranquilo, finge que nem sabe, Sofia finge que não contou pra ele, pra ficar tudo de boa, porque o Rubião tem muito dinheiro e ele precisa do dinheiro do Rubião. Nessa hora também o narrador conta pra gente que foi o Palha que ditou aquele bilhete que Sofia escreveu junto com os morangos que ela enviou pro Rubião. A gente fica, caraca, nem foi Sofia que quis mandar aquele bilhete, né? Depois disso, o Rubião ficou um pouco sem falar com eles, de vergonha, né, depois de ter se declarado pra Sofia, mas tudo bem, ele vai continua se relacionando com as pessoas, começa a entrar um pouco em política, conhece várias pessoas, presta dinheiro para muitas pessoas e, né, vai fazendo amizades na cidade do Rio de Janeiro. Outro personagem também muito importante é Carlos Maria, que é um jovem muito bonito que chega também a dar em cima de Sofia. Só que Sofia não fica tão em choque assim, logicamente ela fica meio assim por conta que ela é casada, mas ela fica mais tranquila quando ele dá em cima dela, né? Ela fica um pouco atiçada quando ele dá em cima dela. Nada ocorre entre eles, tá? Na verdade, nada ocorre entre ele, nem entre ela e o Rubião, mas ela fica meio assim quando o Carlos Maria dá em cima dela. Mas Carlos Maria, por ser muito bonito, ele gostava de dar em cima das mulheres, então não é que ele tinha muito interesse. E quando ele fala pra Sofia, ele faz também uma declaração amorosa assim, bonita, fala que um dia foi na praia e pensou nela. Na verdade ele nem tinha ido na praia, muito menos pensado nela, né? Ele tinha só inventado ali na hora, porque ele ficou realmente com vontade de falar isso pra ela. E a Sofia, ela meio que se apaixona, entre aspas, por ele. A Sofia é bem confusa, a gente não consegue entender se ela tem um sentimento por Rubião ou por ele, mas ela meio que se apaixona por ele. Depois disso, de Carlos Maria dar em cima da Sofia, ela fica pensando um pouco nele, mas depois ela acaba esquecendo. Mas o Rubião, ele percebe que talvez entre os dois tenha alguma coisa, né? Ele vê o jeito que eles se olham e fica desconfiado. Ele acaba tendo uma confirmação de que os dois têm um caso. Primeiro um cocheiro, que é o cara que vai meio que dirigir os cavalos, né, numa carroça, ele fala de Rubião, que ele viu um cara que tava saindo com uma mulher, tal, né, quando o Rubião foi visitar um amigo dele que tava doente. Ele fala que um cara que tava indo sair com uma mulher às escondidas e fala o nome da rua, e o Rubião já fica meio desconfiado, falou, ih,
tem coisa aí, tem coisa, eu acho que é Carlos Maria e Sofia. Aí depois ele tem essa desconfiança e um dia ele vai receber uma carta. E quando ele pega essa carta, né, o menininho que vai levar a carta pra ele, dá a carta e deixa cair outra. Ele vê, mas quando ele vai olhar, o menininho já foi embora. Aí quando ele olha a carta é de Sofia para Carlos Maria. E essa foi a gota d'água. Ele falou, não, eles têm um caso, eu tenho certeza. Aí fica naquela, ele não sabe se ele abre ou não abre a carta. Você fica desesperado e fala, pelo amor de Deus, abre essa carta, Rubião. Mas ele acaba não abrindo a carta. E acaba levando a carta pra Sofia. Chega na Sofia, eles não tem nada, Sofia e Rubião não tem nada. Mas ele fala assim, ó, você... Não, lógico que não gritando assim, né? Mas ele fala, você tem um caso com o Carlos Maria, você me rejeitou, não sei o que, eu achei que era porque você tinha marido, mas você tem um caso com o Carlos Maria. Aí ela fica assustada, né, porque ela fala, daqui que eu devo ter mandado pro Carlos Maria. Ela não tem nada com o Carlos Maria, mas como ela teve esse sentimento, ela fica, será que eu mandei alguma coisa, não lembro? Aí ela lembra o que ela tinha mandado e fala, não, você pode abrir aí, Rubião, você abre aí a carta. Só que ele não abre, ele dá pra ela e vai embora. Aí ela fica brava, fala, tá louco, agora ele deve achar que eu tenho um caso com o Carlos Maria. E depois, só de bastante tempo, em outra festa, que ela acaba contando pra ele que, na verdade, não. Ela tava pedindo, né, ajuda pra todas as pessoas, até Rubião tinha recebido uma carta igual, porque ela tava se reunindo com umas moças pra juntar dinheiro, pra fazer uma coisa lá. Então, ela mandou essa carta pra todo mundo. Ela fala isso pra Rubião e até fala, e eu nem tenho caso nenhum com esse Carlos Maria, tanto que ele vai se casar com a minha prima, a Maria Benedita. Aí Rubião toma um susto e fala, como assim vai casar com a Maria Benedita? Aí desfaz toda essa ideia de que Carlos Maria tinha um caso com Sofia. Ela nunca chegou a trair o marido, nem com Carlos Maria, nem com Rubião. Depois aí vai acontecer muitas coisas, mas desde lá de quando o Rubião ele se declarou para Sofia, algumas partes do livro parecem que estão um pouco estranhas. Parece que quando o narrador está falando do Rubião, ou quando o Rubião está falando, fica um pouco confusa, parece que a história tá ficando um pouco confusa. E na verdade, Rubião ele tá ficando louco. Conforme o livro vai passando, mais ou menos a partir de quando ele se declara pra Sofia, bem paulatinamente, bem aos poucos, ele vai ficando maluco. E ele vai começar a ter uns delírios. Do nada ele começa a pensar que ele é Napoleão III e começa a ficar bem maluco mesmo. Num de seus delírios, né, ele acaba entrando na carruagem de Sofia, ele vai visitar a Sofia e ele acaba entrando na carruagem de Sofia sem a permissão dela. Ela entra na carruagem sozinha, o Cristiano Palha não tava, o marido de Sofia não tava lá. Ela entra na carruagem e era pra ele ir embora, mas ele entrou na carruagem e fechou a porta. Aí eles foram, né, a carruagem saiu e eles foram os dois lá dentro. E ela falou, nossa, o que vão pensar? Vai todo mundo ver nós dois aqui dentro? Como assim? Entra eu e um outro homem que não é meu marido na minha carruagem. Então ela já falou, Rubião, sai daqui, e ele não saiu. Acaba que ele se declarou pra ela de novo, ele ainda é bem atrevido, porque ela fala, vai todo mundo ver, aí ele fala, não, tem problema não, eu fecho a cortina. Ele fechou as cortinas, ficou só os dois ali, trancados, sozinhos. Eles ficam um maior tempo quietos, né, ele não fala nada, ela fica toda agoniada, ela fica até com nojo do Rubião, porque, sabe, e ele de novo, ele vai falar do amor dele pra ela e falar de uma forma mais como se ela amasse ele, como se esse amor fosse recíproco. E aí dá pra ver definitivamente que sim, o Rubião tá ficando maluco, porque ele fala como se ela amasse ele, mas eles tivessem uma coisa ali que trava eles de se amarem, que seria o Cristiano Palha, né, o marido de Sofia. Só uma coisinha, lembra que eu falei que o Rubião ele meio que se espantou quando ele descobriu que a Maria Benedita ia se casar com Carlos Maria, né? Por quê? Porque o Cristiano Palha, o marido de Sofia, ele tentou falar com o Rubião, por que você não casa com a prima da Sofia, a Maria Benedita? Que essa Maria Benedita era lá da roça, ela veio morar no Rio de Janeiro e tal, começou a aprender as coisas da burguesia do Rio de Janeiro. E ele falou que você não casa com ela, ele falou que não queria casar com ninguém também, porque ele estava apaixonado pela Sofia. E ele tomou um susto, né, quando descobriu que ela ia se casar com o Carlos Maria. E por isso também, a Sofia, quando o Cristiano Palha, deu essa ideia pra ela de casar o Rubião com a Maria Benedita, ela ficou meio assim, sabe? Ela ficou meio, será? Só que fica bem dúbia essa ideia, se ela não quer casar o Rubião porque ela sente alguma coisa por ele ou não. É como se ela não quisesse que o Rubião casasse com Maria Benedita, mas também não quisesse ter nada com ele. Você não sabe se ela sente alguma coisa por Rubião ou não. Tem umas partes do livro que ela meio que começa a pensar, as flores do jardim dela começam a falar com ela e meio como se ela tivesse talvez um sentimento por Rubião. A minha visão é que ela não tem nenhum sentimento
por Rubião de amor, mas isso fica meio no ar, né? Aí, né, depois disso, o Rubião já tá ficando maluco, ele começa a ter delírios, muitos delírios, e as pessoas começam a se afastar dele. Ele começa a perder o dinheiro também, porque ele começa a gastar muito, só o Palha, que cuidava do dinheiro dele, ele começa a gastar todo o seu dinheiro, o Palha fica, meu Deus, você vai ficar pobre, e avisa até pra ele, ele fala, nada, eu tenho dinheiro pra caramba, e sai gastando dinheiro, tá maluco, e, né, o pessoal não sabe o que fazer com ele, o pessoal começa a se afastar, o Palha deixa de ser sócio, né, eles eram sócios, deixa de ser sócio dele, fala, não, é que agora eu vou ter que fazer um negócio, aí, entendeu? E daí já deixa de ser sócio dele, porque não quer mais ter a relação com o cara que é maluco. Todo mundo falava, ah, interna ele, e eles não fizeram nada. O Palha mesmo falava que ia dar mó trabalhão cuidar dele, deixa ele lá em paz. E isso era meio que, tipo, você ser muito ruim, né? Porque, pô, o cara meio que fez vocês crescerem, porque o Palha e a Sofia estavam com várias dívidas antes de conhecer Rubião. Rubião, dinheiro de Rubião, que fez eles crescerem, eles ficarem mais ricos, ficarem bem ricos, e agora eles não queriam meio que devolver o favor. E acaba que depois de muita insistência, a Dona Fernanda insiste muito, que é tia de Sofia, né, Dona Fernanda, insiste muito, e acaba que o Palha e a Sofia internam o Rubião. Ele melhora, tá? Ele começa a ter menos surtos, ele começa a ficar melhor, só que depois de um tempo ele pede um dinheiro de volta pro Palha, né, porque o Rubião nessa altura do campeonato já tinha gastado praticamente todo o dinheiro, ele pede um dinheiro pro Palha dá, e ele acaba fugindo do hospício, né, da casa de repouso lá que ele estava, e voltando para Barbacena com o cachorro. Uma coisa que é muito legal, o cachorro ele acompanha o Rubião em todo o trajeto, em tudo o cachorro está junto com o Rubião. Então ficou junto com o Rubião lá no hospício, mas sempre junto com o Rubião. Aí tá, o Rubião morre em Barbacena de fome. Quando ele chega lá em Barbacena, tá chovendo pra caramba, ele encontra uma comadre dele, né, que ela leva ele pra casa, ela vê que ele tá louco, fica com medo e, né, não pode fazer nada. Aí ele volta pra rua, ele e o Quincas Cão, os dois famintos. O Quincas Borba morre e depois, 3 dias depois, morre o Quincas Cão. E assim se encerra o livro. E uma coisinha, o último capítulo é o capítulo em que morre o Quincas Borba Cão. E é um capítulo somente para a morte do cão. Aí fica essa dúvida, será que o nome do livro é o Quincas Borba Filósofo ou o Quincas Borba Cão? Porque, né, o Quincas Borba Filósofo morreu no comecinho, e o cachorro não, o cachorro tá ali na história toda. Então fica essa dúvida de quem é o nome. Eu já vi gente falando que é os dois, o nome é referente aos dois, e gente falando que o nome é referente ao cachorro. Mas aí, fique aberto, porque eu não tenho essa informação. Aí, né, no final do livro, olha como o narrador acaba o livro. Eia, chora os dois recentes mortos se tem lágrimas. Se só tem risos, hit. É a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pediu Rubião, está assaz no alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. O cruzeiro, tá, que eu acabei não falando, foi que o Rubião falou, olha o cruzeiro, quando ele se declarou pela primeira vez para Sofia, olha o cruzeiro e sempre que você olhar o Cruzeiro do Sul, eu olharei também, e nossas almas se juntarão, nosso amor que não pode ser expresso, nossas almas ficarão juntas, né, quando a gente olhar ao mesmo tempo pro Cruzeiro do Sul. E o livro acaba genialmente falando do Cruzeiro do Sul, que você pode rir com a morte de Rubião e com o Quincas Borba Cão, você pode chorar com a morte dele, não importa. O Cruzeiro do Sul que Rubião mandou lá, a Sofia avistar, ele tá muito longe para distinguir se os homens choram ou riem. Então tanto faz se você tá chorando ou dando risada com a morte de Rubião. E isso é sensacional. E agora só pra gente fazer uma análise, galerinha, e sentir essa filosofia do humanitismo na obra, se você for parar pra pensar, realmente, os fracos, ao vencido ódio ou compaixão, nesse caso não teve compaixão, né, porque Rubião acabou morrendo, ele foi o vencido, diferentemente do que pensava, ele pensava ser o vencedor, ele estava com delírios, ele pensava que ele era grandeza, pensava que era Napoleão III, então morre ali, né, com o ódio o vencido, e ao vencedor, Cristiano Palha e Sofia Palha, as batatas, eles se tornaram ricos. Então, ao vencido ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Rubião, o vencido, e Cristiano Palha e Sofia Palha, as batatas, né? Os vencedores. Esse é o livro Quincas Borba. Antes de a gente finalizar, eu só quero fazer uns pontos que são interessantes de a gente saber.
O livro, né, eu já disse que é narrado na terceira pessoa, o narrador não faz parte da história, ele é intruso, ele se intromete, ele dá opinião. E uma coisa muito interessante, tem muita intertextualidade no livro. O narrador, toda hora, ele cita Shakespeare, ele fala de Hamlet, ele cita várias coisas, como se quisesse mostrar, o narrador quisesse mostrar que ele sabe do que, ele conhece muito sobre literatura, tá? O narrador não é o Machado de Assis, lógico que o Machado de Assis se escreveu, mas o narrador, Machado de Assis, ele quis representar no narrador essa pessoa que gosta de esbanjar o conhecimento que tem, talvez. E a crítica social é muito grande. O realismo, ele faz uma crítica à sociedade da época. Tudo ligado à aparência, fica bem ligado, é tudo na aparência. Eu não posso aparecer ser menos educado, tudo tem que ser na aparência. A Maria Benedita, que eu falei que era da roça, ela veio pro Rio de Janeiro e ela tinha que aprender a tocar piano e falar francês. Por quê? Porque tinha que saber, se você era da burguesia, você tinha que saber tocar piano e falar francês. Então é tudo pautado na aparência. Então é uma crítica social na questão disso, das aparências. E também não podemos esquecer do adultério, né? Fala bastante disso, da traição. Mesmo não tendo efetivamente uma traição, fala bastante disso, sobre traições. Então esse foi o livro Quincas Borba, de Machado de Assis. Eu realmente adorei ler o livro, eu acabei faz algum tempinho aí, eu estudei bastante, procurei várias análises para trazer um vídeo bem completo para vocês e gostei muito de ler esse livro. Eu pensei que talvez não seria um livro muito divertido para ler, eu li mais pela FUVEST, eu pensei que não seria muito divertido porque eu tô lendo outros tipos de livro de matemática, de divulgação científica, que é o que mais me interessa. Eu não pensei que seria tão legal e eu gostei bastante do livro. Então mesmo você que não queira fazer algum vestibular que caia esse livro, eu recomendo que você o leia, porque é um livro muito interessante. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí pra me ajudar, se inscreve no canal, até a próxima e fui. Um beijão, boa prova!